A torcida vascaína tem motivos de sobra para comemorar. Depois de muita espera, especulação e ansiedade, finalmente aconteceu. Carlos Cuesta é do Vasco da Gama. O zagueiro colombiano já desembarcou no Rio de Janeiro e deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas como o mais novo reforço da equipe cruz-maltina. É um nome que há tempos vinha sendo trabalhado nos bastidores, cercado de expectativa e, principalmente, de esperança. A chegada de Cuesta não é apenas mais um nome no elenco, é uma resposta concreta a uma carência evidente no sistema defensivo do Vasco, principalmente no lado direito da zaga, onde as opções têm sido limitadas e as improvisações, constantes. O atleta de 26 anos, que pertence ao Galatasaray da Turquia, chega por empréstimo com duração de 1 ano e meio e com opção de compra ao final do vínculo. E se tem algo que chamou atenção logo de cara foi a postura do jogador. Assim que desembarcou em solo carioca, ainda com o semblante cansado da viagem, Cuesta fez questão de dizer que quer começar a treinar o quanto antes. Mostrou personalidade, mostrou vontade, mostrou que entende o tamanho da camisa que vai vestir. Não é qualquer zagueiro. Estamos falando de um jogador que disputou a última Copa América como titular da seleção colombiana, que tem rodagem em alto nível e que, entre todas as opções que o Vasco buscou nesta janela, e foram muitas, é considerado internamente o nome mais completo. Junta força, velocidade e qualidade na saída de bola, 3 características que o setor defensivo vascaíno vinha pedindo socorro há tempos. Mas, claro, antes mesmo de celebrarmos essa chegada, precisamos falar do que rolou em campo. Porque ontem, às 8h30 da noite, em plena Ilha do Retiro, o Vasco conquistou uma vitória maiúscula contra o Sport. Um jogo de 5 gols, de muita emoção, de tensão do início ao fim, mas que terminou com o placar de 3-2 para o time carioca. Foi uma daquelas partidas em que o desempenho não foi exatamente brilhante, mas a eficiência falou mais alto. E, convenhamos, há momentos em que ser eficaz vale mais do que dar show. O Vasco entrou em campo pressionado, não apenas pelos resultados recentes, mas também pela posição incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe precisava desesperadamente pontuar fora de casa, e conseguiu. Com apenas 44% de posse de bola e menos finalizações do que o adversário, 10 contra 14, o time foi letal quando teve chance. 7 das 10 finalizações foram no alvo, e 3 delas morreram no fundo da rede. Nuno Moreira abriu o placar aos 8 minutos da primeira etapa. Depois veio Coutinho, aos 43, ampliando a vantagem ainda antes do intervalo. E logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos, Pablo Vegetti converteu um pênalti que deu ainda mais tranquilidade ao Vascão. O Sport até tentou reagir, diminuiu o placar, mas não conseguiu virar. Com esse resultado, o Vasco deu um salto importante na tabela. Agora está com 22 pontos, ocupando a 15ª colocação. Saiu, pelo menos por enquanto, do sufoco da zona de rebaixamento, e já começa a mirar as equipes que estão logo acima. São apenas 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, 3 atrás do Grêmio e 4 do Corinthians e do Ceará, e é justamente contra o Ceará que o Vasco tem seu próximo compromisso, no dia 14 de setembro, em São Januário. É um jogo crucial, porque o campeonato está afunilando, e não dá mais para desperdiçar pontos em casa. Se vencer, o time pode abrir uma boa margem do Z4 e, quem sabe, começar a olhar mais para cima na tabela. Mas o torcedor sabe, não dá para se empolgar demais. Porque o histórico recente mostra que esse mesmo Vasco que vence fora de casa, também tropeça em jogos que eram para ser vitórias certas. Perdeu pontos valiosíssimos contra Juventude e Corinthians, pontos que não poderiam ter escapado de jeito nenhum. E é justamente por isso que o time precisa emplacar uma sequência positiva. Tem Ceará, depois Flamengo no Maracanã, e em seguida o Cruzeiro de volta em casa. São 3 jogos que, no mínimo, precisam render 6 pontos. Se quiser respirar tranquilo, essa é a conta. E quem também falou sobre isso foi o técnico Fernando Diniz, que após o jogo concedeu entrevista coletiva e respondeu perguntas sobre o desempenho da equipe e a preparação para a sequência de confrontos. Inclusive, ele já projetou o jogo contra o Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. É jogo decisivo, é jogo que vale muito mais do que uma classificação.
É também uma chance do Vasco recuperar o moral e mostrar que pode, sim, bater de frente com adversários de peso. Diniz reconheceu que o time oscilou dentro da própria partida, mas também destacou que mentalmente, a equipe se mostrou forte. E não dá para negar. Mesmo depois de um pênalti absurdo marcado contra, o time manteve a cabeça no lugar e buscou o resultado. Mas aí, meu amigo, é inevitável tocar no ponto mais polêmico da rodada, a arbitragem. Infelizmente, mais uma vez, o Vasco foi escandalosamente prejudicado. Se na última partida foi Anderson Daronco quem errou grotescamente ao não marcar um pênalti claríssimo a favor do Vasco, dessa vez foi Rafael Claus quem conseguiu deixar todo mundo revoltado. O árbitro marcou uma penalidade inexistente a favor do Sport, baseada num suposto toque que só ele viu. Nem o VAR foi consultado com a devida atenção. Foi no grito, no impulso, sem critério. E como se não bastasse, ainda teve uma entrada desleal do jogador do Sport em cima do volante Jair, que sequer foi considerada falta. Resultado? Jair saiu machucado, direto para o vestiário, e depois foi confirmado que sofreu uma entorse no joelho direito. Felizmente, não é a mesma lesão grave que ele teve no joelho esquerdo no início do ano, mas ainda assim é uma preocupação a mais para o departamento médico. É difícil aceitar esse tipo de erro, ainda mais quando eles se acumulam. A sensação é que contra o Vasco, a regra é outra. Parece que o VAR some, que o protocolo é ignorado, que o critério desaparece. E não é drama de torcedor. São lances que mudam o rumo do jogo. Lances que afetam diretamente a campanha do time. E quando isso vira rotina, a indignação vira revolta. Quem não se calou foi o zagueiro Lucas Freitas, que na saída para o intervalo, deu uma entrevista sincera, contundente e muito respeitosa, diga-se de passagem. Ele falou sobre a frustração de ver um trabalho tão duro sendo colocado em risco por erros de arbitragem. Disse que nunca foi de reclamar, mas que naquele lance, o juiz sequer quis escutar. Lucas afirmou que não tocou no adversário, e que Claus não quis esperar o VAR revisar. Marcou o pênalti pronto. Atitude que, segundo ele, prejudica não só um atleta, mas o grupo inteiro. E vamos ser sinceros, ele tem razão. A arbitragem precisa de responsabilidade. Cada apito impacta diretamente a carreira de dezenas de profissionais, o resultado de meses de trabalho e o sonho de milhões de torcedores. Agora, voltando ao campo e bola, com a chegada de Carlos Cuesta, o Vasco preenche uma lacuna importante. João Vitor, que vinha sendo titular absoluto, foi vendido recentemente para o CSKA de Moscou. Desde então, o setor ficou carente. Lucas Oliveira até tem sido utilizado, mas o elenco precisava de uma peça de qualidade para a posição. Cuesta chega com esse peso, com essa responsabilidade. Ele vem para jogar. É experiente, tem liderança, e já demonstrou nas primeiras palavras que sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. Inclusive, no pouco tempo em que falou com a imprensa. No aeroporto, ele se mostrou animado, tranquilo e direto. Disse que está pronto para treinar o quanto antes, que quer conquistar títulos e que escolheu o Vasco porque acredita no projeto. Ainda não foi divulgado qual número ele vai usar, mas uma coisa é certa, a expectativa é grande. A torcida está esperançosa de que, com ele, a zaga ganhe mais segurança, consistência e, principalmente, menos improvisação. O próprio Fernando Diniz, que vinha sofrendo críticas por conta da montagem da defesa, agora vai ter mais opções para trabalhar. Com Cuesta em campo, Lucas Freitas pode jogar em sua posição ideal, e o sistema defensivo pode, enfim, ganhar um pouco mais de estabilidade. É claro que não dá para esperar milagres imediatos, mas o torcedor vascaíno tem motivos reais para acreditar que o segundo turno pode ser diferente. Especialmente se os reforços continuarem chegando com esse perfil, comprometidos, prontos para jogar e conscientes do que representa vestir essa camisa. E como o próprio Cuesta disse, ele quer tudo com o Vasco. Quer disputar, quer brigar, quer vencer. E é esse espírito que o time precisa para encarar a maratona de jogos que vem por aí. Agora, enquanto o torcedor ainda comemora a chegada de Carlos Cuesta, o clube se vê diante de uma maratona que pode definir o destino do Vasco neste Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E não tem mais tempo para vacilar.
O calendário é pesado, os confrontos são diretos, e cada ponto conquistado ou desperdiçado pode ser decisivo no fim da temporada. O próximo compromisso, como já comentamos, é contra o Ceará, em São Januário, e essa partida precisa ser tratada como uma verdadeira final. Não dá para tropeçar dentro de casa, ainda mais diante de um adversário direto na luta pelo meio da tabela. O jogo contra o Ceará, aliás, é o primeiro de uma sequência duríssima. Logo depois vem o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, que é sempre um confronto à parte, recheado de tensão, rivalidade, e onde o detalhe faz toda a diferença. Depois disso, o Vasco volta a jogar em casa, enfrentando o Cruzeiro. E o que se espera, no mínimo, é que o time consiga 2 vitórias nesses 3 jogos. Fazer 6 pontos nesse bloco é essencial para manter uma distância segura da zona de rebaixamento e também para não deixar escapar a possibilidade de brigar por algo a mais no campeonato. Mas a verdade é que, mais do que pensar na tabela, o Vasco precisa começar a mostrar consistência. Porque o que a gente viu até aqui foi um time irregular. Um dia joga bem, no outro decepciona. Um jogo empolga, no seguinte irrita. E essa gangorra emocional tem um preço alto. A torcida, que sempre apoia, começa a perder a paciência quando percebe que os erros se repetem. Quando vê que o time entra desligado, que os mesmos problemas voltam a aparecer. Por isso, essa sequência agora tem que ser o momento da virada. Tem que ser o ponto de inflexão. O Fernando Diniz, apesar de todas as críticas, sabe montar time competitivo. Já mostrou isso em outras passagens, já conseguiu fazer times jogarem bonito e de forma organizada. Mas no Vasco, até agora, tem enfrentado dificuldades em fazer a equipe render de forma constante. Parte disso se deve à falta de peças. O elenco ainda tem lacunas claras. E parte também vem das escolhas feitas durante os jogos. Substituições questionáveis, insistência em certas formações, mudanças táticas que nem sempre funcionam. O torcedor entende que todo técnico erra, mas quando o erro se torna rotina, a cobrança aumenta. E Diniz já começa a sentir o peso disso. Um exemplo claro foi o jogo contra o Sport. Mesmo vencendo, o time sofreu demais na parte final da partida. Faltou o controle do jogo, faltou inteligência tática, e principalmente, faltou alguém com personalidade no meio-campo para acalmar os ânimos e administrar a vantagem. Jair, que até tem esse perfil, precisou sair por lesão. Hugo Moura, apesar de ter entrado com vontade, ainda oscila bastante. E o Vasco precisa urgente de jogadores com mais liderança no setor central. Não dá para depender só de lampejos. Não dá para ficar contando com o brilho individual do Vegetti ou com a inspiração de algum meia num dia bom. É preciso organização, compactação e mentalidade competitiva. E por falar em Vegetti, o argentino segue sendo um dos principais nomes da temporada vascaína. Mesmo com a idade avançada, ele continua sendo decisivo. Artilheiro, brigador, participa do jogo inteiro, não se esconde. Contra o Sport, mais uma vez deixou sua marca, cobrando pênalti com frieza, no estilo matador. Ele pode não ter a mobilidade de antes, mas compensa com leitura de jogo e posicionamento. É daqueles atacantes que parecem ter um imã para a bola dentro da área. E num campeonato como o Brasileirão, onde muitos jogos são decididos em detalhes, ter um cara como ele é um privilégio. Mas o time ainda precisa de mais. Precisa de laterais que apoiem com eficiência, de volantes que saibam sair jogando, de zagueiros seguros e confiantes. E, principalmente, precisa de um meio-campo mais criativo. Tem sido comum ver o Vasco com dificuldades para criar jogadas trabalhadas. Muitos gols saem em bolas paradas ou lances de insistência, mas quando o adversário fecha os espaços, o time sofre. Por isso a diretoria ainda busca reforços. A chegada de Cuesta foi um passo importante, mas ainda se fala nos bastidores sobre a busca por mais um meia, possivelmente, um atacante de velocidade. Alguém que possa atuar pelos lados do campo e quebrar linhas. Enquanto isso, o ambiente fora de campo continua pegando fogo. O torcedor já não tolera mais erros de arbitragem, e a indignação dessa última rodada só reforçou um sentimento antigo de perseguição. Não é de hoje que o Vasco sente que está sendo prejudicado. E não é só sensação.
Os números mostram que o clube tem sido um dos mais afetados por erros em decisões cruciais. Pênaltis ignorados, gols mal anulados, expulsões mal aplicadas. A lista é grande. E a paciência tem limite. No jogo contra o Sport, o pênalti marcado por Rafael Claus foi a gota d'água. Um lance em que não houve toque, em que o zagueiro vascaíno claramente não cometeu infração, mas mesmo assim o juiz apontou a marca da cal. Sem consulta ao VAR, sem diálogo, sem critério. É o tipo de erro que não dá para aceitar. E não adianta depois vir com pedido de desculpas ou admitir erro em relatório. O estrago já foi feito. Lucas Freitas, ao fim do primeiro tempo, deixou claro quanto isso fere o grupo. O jogador estava visivelmente abalado. Falou com o coração, com sinceridade. Disse que respeita os árbitros, mas que erros assim não podem mais acontecer. Que aquele jogo é a vida dele, é o sustento da família, é o resultado de todo o trabalho da semana. E quando um erro desse tipo acontece, não é apenas um placar que muda, é a confiança de um time inteiro que vai embora. O desabafo de Lucas não foi um ataque, foi um apelo. E é lamentável que, em pleno futebol moderno, com tecnologia à disposição, o erro humano ainda pese tanto. E pese quase sempre contra os mesmos. O Vasco não quer favorecimento, nunca quis. Só quer justiça. Só quer que o jogo seja decidido dentro de campo, e não no apito. Só quer que o VAR seja usado como deveria, para corrigir injustiças, não para ignorá-las. Só quer que as regras sejam aplicadas com o mesmo critério, independentemente da camisa que está em campo. E essa cobrança precisa vir não só da torcida, mas também da diretoria. O clube tem que se posicionar, tem que exigir respeito. Chega de ficar calado enquanto os pontos escapam por causa de decisões absurdas. Chega de ser tratado como coadjuvante num campeonato em que deveria ser protagonista. Enquanto isso, o torcedor faz sua parte. Empurra o time, vai ao estádio, apoia, canta os 90 minutos. Foi assim contra o Sport, mesmo longe de casa, e será assim contra o Ceará, em São Januário. A expectativa é de casa cheia, de pressão do início ao fim. Porque o torcedor vascaíno é isso, apaixonado, resiliente, incansável. Sofre, mas não abandona. Reclama, mas acredita. E agora, mais do que nunca, o Vasco precisa dessa energia. Precisa transformar São Januário num caldeirão, num inferno para os adversários. Porque a arrancada que o time tanto precisa passa, necessariamente, pelos jogos em casa. E é ali, no seu território, que o Vasco tem que mostrar força. A chegada de Cuesta pode marcar o início dessa virada. Pode ser o símbolo de uma nova fase. Um novo ciclo. Um recomeço. E o torcedor quer acreditar nisso. Quer ver um time mais equilibrado, mais maduro, mais competitivo. Um time que, mesmo nas dificuldades, saiba como se portar. Que enfrente os desafios com coragem, que encare os clássicos de igual para igual, e que mostre, em cada dividida, em cada arrancada, em cada bola disputada, que está honrando a história centenária dessa camisa. Porque o que está em jogo não é apenas uma posição na tabela. É o orgulho de uma torcida. É a alma de um clube gigante. É a resposta a anos de sofrimento, de descaso, de rebaixamentos e humilhações. O Vasco precisa voltar a ser Vasco. Precisa recuperar sua grandeza não só com contratações pontuais, mas com atitude. Com raça. Com futebol de verdade. E a torcida, essa sim, já está pronta. Já mostrou que está com o time até o fim. Agora é a hora da bola rolar. Hora de deixar o extracampo de lado e focar no que importa. Hora de jogar com inteligência, com maturidade, com coração. Porque o Vasco não pode mais se dar ao luxo de errar. Cada jogo é uma batalha. Cada ponto é uma conquista. E o caminho até o final do campeonato ainda é longo. Mas se tem algo que o vascaíno aprendeu ao longo dos anos, é a nunca duvidar da força de São Januário. Nunca duvidar da camisa que já revelou craques, que já conquistou o Brasil e a América. Nunca duvidar da capacidade de renascer. Porque o Vasco sempre volta. E quando volta, é para incomodar, é para brigar,
é para vencer. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Bomba total no futebol brasileiro. O que começou como rumores discretos nos corredores do estádio de São Januário finalmente se confirmou, e Everton Ribeiro, ídolo do Bahia, agora é oficialmente jogador do Vasco da Gama. A notícia pegou fãs, jornalistas e analistas de surpresa, pois ninguém esperava que uma contratação desse calibre pudesse acontecer tão rapidamente. Segundo fontes internas do clube carioca, o acordo entre as partes foi fechado depois de negociações intensas que envolveram agentes, diretoria e o próprio atleta, que já demonstrava há algum tempo interesse em novos desafios. A torcida vascaína, que vinha acompanhando atentamente cada movimentação do mercado, explodiu em redes sociais com manifestações de entusiasmo, memes e até mensagens emocionadas, mostrando a dimensão do impacto que a chegada de Everton Ribeiro representa. Nos bastidores, comenta-se que o jogador terá um papel central no elenco, sendo peça-chave na organização ofensiva e na criação de jogadas, algo que o Vasco vinha buscando desde a última temporada. As conversas sobre salários, bonificações e metas de desempenho teriam sido longas e detalhadas, o que demonstra a seriedade do clube em contar com um atleta de renome nacional. O timing da negociação também chama atenção, pois se aproxima de jogos decisivos do campeonato, podendo alterar o panorama do time carioca de forma significativa. Além disso, fontes próximas ao jogador afirmam que Everton Ribeiro vê na transferência uma oportunidade de escrever uma nova história, não apenas com conquistas individuais, mas também ajudando o Vasco a reencontrar seu espaço de protagonismo no futebol brasileiro. Alguns jornalistas mais próximos à diretoria do clube comentam que a chegada dele pode influenciar outras negociações, atraindo novos talentos e consolidando o Vasco como um destino atraente para jogadores experientes. Enquanto isso, os torcedores já especulam sobre a camisa que o jogador vestirá e sobre como seu estilo de jogo se encaixará nas estratégias do técnico. As redes sociais fervem com vídeos de melhores momentos de Ribeiro, que prometem aumentar a expectativa para o próximo jogo do Vasco. Se a estreia for positiva, certamente o impacto será imediato, transformando o clima no clube e entre a torcida em algo de grande euforia. O clima nos treinos do Vasco promete ser intenso, com jogadores buscando se adaptar à chegada de um nome de peso como Everton Ribeiro. As conversas nos bastidores indicam que a diretoria aposta em sua experiência e liderança para dar suporte ao elenco mais jovem, algo crucial para uma temporada que promete desafios árduos. Assim, o anúncio oficial não é apenas uma contratação, mas sim uma mensagem clara. O Vasco quer voltar a brilhar e está disposto a investir em talentos de alto nível, mostrando que não medirá esforços para reconquistar sua torcida e fazer barulho no cenário nacional. A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco da Gama já provoca repercussões imediatas no mercado e entre torcedores, gerando expectativas altas e questionamentos sobre os impactos práticos dessa contratação. Internamente, comenta-se que a diretoria realizou reuniões estratégicas para garantir que todos os detalhes contratuais fossem minuciosamente definidos, evitando qualquer tipo de desgaste futuro. O atleta, conhecido por sua visão de jogo, habilidade técnica e liderança em campo, deve trazer um novo fôlego ao setor ofensivo vascaíno, especialmente considerando os desafios que o time enfrenta nos campeonatos estaduais e nacionais. Nos bastidores, circula a informação de que a chegada de Everton Ribeiro foi o resultado de um esforço conjunto entre o departamento de futebol e o setor de análise de desempenho, que identificou no jogador a peça perfeita para equilibrar experiência, talento e influência dentro do vestiário. Analistas esportivos já começam a especular sobre como a presença de Ribeiro poderá transformar a dinâmica tática do Vasco, citando sua capacidade de decidir partidas, criar jogadas e servir de elo entre setores do campo, elevando o padrão de qualidade da equipe. Torcedores, enquanto isso, compartilham vídeos de suas melhores atuações, fazem comparações com outros ídolos do clube e projetam como a estreia poderá impactar resultados importantes. É perceptível que o efeito psicológico sobre o elenco também será positivo, visto que a chegada de um jogador com currículo sólido tende a elevar a moral e a competitividade interna. Os dirigentes, por sua vez, estariam atentos à repercussão, monitorando comentários em redes sociais, análises de imprensa e possíveis efeitos na comercialização de produtos oficiais, algo que pode gerar receitas adicionais significativas.
Dentro do clube, fontes afirmam que a expectativa de que Ribeiro atue não apenas como jogador, mas como referência para jovens talentos, compartilhando experiência e influenciando diretamente o crescimento do elenco. A contratação também abre portas para novas estratégias de marketing, patrocínios e visibilidade, transformando um simples reforço em um movimento com impacto multidimensional. Além disso, comenta-se que a integração do jogador ao grupo será acompanhada de perto pelo corpo técnico, que pretende utilizar sua experiência para fortalecer a mentalidade competitiva do time, visando partidas decisivas e jogos de alto nível. A repercussão midiática é gigantesca, e todos os setores do Vasco parecem envolvidos em alinhar expectativas para que a estreia de Everton Ribeiro seja não apenas um sucesso técnico, mas também um marco simbólico na reconstrução da imagem do clube perante a torcida e o cenário esportivo. Cada detalhe, desde a logística até o posicionamento tático, está sendo planejado com precisão, reforçando a ideia de que o Vasco está disposto a apostar pesado em um jogador capaz de gerar resultados imediatos e duradouros. O clima em São Januário é de verdadeiro frenesi após o anúncio da contratação de Everton Ribeiro, com torcedores lotando as redes sociais, lojas oficiais e fóruns de discussão para expressar sua empolgação. Nas últimas semanas, rumores sobre a possível chegada do jogador já circulavam, mas poucas pessoas imaginavam que a negociação se concretizaria de forma tão rápida e decisiva, reforçando a ideia de que a diretoria vascaína estava trabalhando em silêncio, mas com determinação. Nos bastidores do clube, comenta-se que reuniões estratégicas envolvendo o técnico, comissão técnica e diretores foram fundamentais para alinhar expectativas sobre o papel de Ribeiro no elenco, suas funções em campo e seu impacto sobre a motivação do grupo. Especialistas em análise esportiva já destacam que a chegada do meio-campista trará maior criatividade, velocidade na transição ofensiva e segurança nas decisões cruciais, algo que o Vasco vinha buscando desde a última temporada. Além disso, fontes próximas afirmam que a experiência de Ribeiro será determinante para orientar jovens jogadores, fortalecer o espírito coletivo e consolidar o time em momentos de pressão, características essenciais para quem pretende disputar títulos de expressão nacional. A mídia esportiva já começou a especular sobre como a presença do atleta pode influenciar a escalação titular, os esquemas táticos do técnico e até possíveis futuras contratações, uma vez que a chegada de um nome de peso costuma gerar efeito dominó no mercado. Nas redes, torcedores não apenas celebram, mas também discutem estratégias, imaginam combinações de passes e antecipam o impacto do estilo de jogo de Ribeiro na equipe. Analistas destacam que a contratação representa uma mudança de patamar. Para o Vasco, enviando um recado claro à concorrência, o clube está disposto a investir em qualidade e experiência para reconquistar espaço e protagonismo no cenário nacional. A expectativa sobre sua estreia já alimenta debates sobre qual será a primeira formação ideal com Ribeiro, quais jogadores se beneficiarão de sua presença e como isso afetará o rendimento coletivo. Há ainda rumores de que a chegada do atleta poderá influenciar negociações envolvendo outros jogadores, potencialmente atraindo talentos interessados em atuar ao lado de um craque de renome. Com cada detalhe sendo cuidadosamente planejado, desde treinos até ações de marketing, é evidente que o Vasco pretende transformar esta contratação em um marco histórico, capaz de energizar torcida, imprensa e elenco de forma inédita. O clube parece determinado a aproveitar ao máximo o momento, consolidando a ideia de que Everton Ribeiro não é apenas mais um reforço, mas uma peça central na reconstrução da identidade e da competitividade do time, algo que será observado atentamente por todos os apaixonados pelo futebol brasileiro. Fontes internas garantem que a negociação entre Everton Ribeiro e o Vasco envolveu detalhes complexos, incluindo cláusulas de desempenho, metas individuais, bônus por conquistas coletivas e direitos de imagem. Algo que reforça o profissionalismo da diretoria na condução de negociações de alto nível. O jogador, por sua vez, já manifestou entusiasmo em enfrentar novos desafios, revelando em conversas privadas a vontade de contribuir para a reconstrução do Vasco, equipe tradicional que busca retomar protagonismo nos cenários estadual e nacional. O impacto dessa contratação vai além da performance em campo, atingindo setores comerciais, marketing e relacionamento com torcedores, que já demonstram grande expectativa pelo que vem a seguir.
Comentários em redes sociais, grupos de fãs e portais esportivos revelam uma torcida ansiosa, com debates acalorados sobre a melhor posição para Ribeiro, o número da camisa e como suas características técnicas poderão se complementar com outros jogadores do elenco. Nos bastidores, circula a informação de que a diretoria vascaína pretende utilizar o jogador como elemento estratégico para atrair novos talentos, criando um efeito cascata de fortalecimento do plantel, elevando o nível competitivo interno e preparando o time para disputar títulos relevantes. Além disso, a contratação reflete uma postura ambiciosa do clube, que não se limita a reforços pontuais, mas busca consolidar uma filosofia de competitividade, profissionalismo e projeção nacional. Everton Ribeiro, conhecido por sua visão de jogo, capacidade de finalização e habilidade em criar jogadas, deve exercer papel determinante em momentos decisivos, algo que a equipe técnica e a torcida esperam com grande ansiedade. Especialistas afirmam que sua chegada tem potencial para alterar completamente a dinâmica do time, trazendo mais equilíbrio, organização e soluções ofensivas rápidas, fundamentais para enfrentar adversários de alto nível. A expectativa é que seu impacto seja sentido não apenas em vitórias imediatas, mas também em fortalecimento da confiança do elenco, construção de liderança dentro do grupo e inspiração para jovens atletas que buscam aprender com a experiência de um craque de renome. Toda a logística envolvendo a apresentação, treinos iniciais e adaptação do jogador vem sendo cuidadosamente planejada, garantindo que sua integração ao time seja eficiente e produtiva desde o primeiro momento. Assim, a chegada de Everton Ribeiro representa uma verdadeira mudança de paradigma, sinalizando que o Vasco pretende disputar seu espaço entre os grandes do futebol brasileiro com estratégia, inteligência e investimento em qualidade comprovada. Algo que ressoa não apenas dentro do clube, mas em toda a comunidade esportiva, provocando comentários, análises e muita expectativa pelo que ainda está por vir nesta temporada. A expectativa sobre o impacto de Everton Ribeiro no Vasco é tão grande que já se especula sobre sua estreia e sobre como ele poderá influenciar resultados decisivos logo nos primeiros jogos. Segundo informações de bastidores, o clube planeja integrar o atleta de maneira gradual, aproveitando sua experiência para fortalecer setores estratégicos e maximizar o rendimento coletivo. Comentários de analistas indicam que sua capacidade de conduzir a bola, criar oportunidades de gol e ditar o ritmo da partida poderá redefinir o padrão técnico da equipe, tornando o Vasco mais competitivo e imprevisível para adversários. A torcida, enquanto isso, movimenta redes sociais com expectativas altíssimas, criando uma atmosfera de fervor e entusiasmo que já influencia a percepção pública do time. Nos treinos, rumores indicam que a adaptação de Ribeiro tem sido monitorada de perto, com técnicos e preparadores físicos ajustando planos para que o jogador esteja em condições ideais de desempenho, mostrando que cada detalhe foi pensado para garantir impacto máximo. Há também rumores de que a presença de Ribeiro no elenco poderá influenciar decisões táticas, escalação de titulares e estratégias de jogo, pois sua capacidade de liderança e experiência em campo trazem novas possibilidades para o técnico. A imprensa esportiva especula sobre o efeito psicológico positivo sobre o grupo, especialmente para jovens atletas que poderão aprender diretamente com um craque de alto nível, elevando a confiança coletiva e o comprometimento do elenco. Além disso, a chegada do jogador fortalece a imagem do Vasco no mercado, tornando o clube mais atraente para patrocinadores, investidores e futuros reforços, consolidando um ciclo positivo de crescimento. Especialistas afirmam que, se bem aproveitado, Ribeiro pode ser o ponto de equilíbrio que faltava, capaz de transformar momentos críticos em oportunidades de vitória, contribuindo decisivamente para campanhas ambiciosas e para a reconstrução da identidade vencedora do time. Nos bastidores, fontes próximas confirmam que a diretoria está preparada para apoiar o jogador em todos os aspectos, desde a adaptação à cidade até a integração com o grupo, garantindo que sua experiência e habilidade sejam plenamente aproveitadas. A contratação de Everton Ribeiro, portanto, não é apenas mais uma movimentação de mercado, mas um movimento estratégico que sinaliza ambição, planejamento e desejo de protagonismo, transformando o Vasco em um time com novas perspectivas e deixando a torcida ansiosa pelo início de um capítulo promissor e carregado de expectativas, onde cada partida poderá marcar o início de uma nova era para o clube carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.